Diz assim a palavra de Deus: depois de Jefté, Ibzã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã, e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibzã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibzã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se, rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá
e Estaol. Louvado seja o Senhor, a sua palavra, oremos. Senhor bendito, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Faze com que a luz da tua palavra resplandeça em meio às sombras do nosso coração e às trevas que nos cercam. Que pela tua palavra possamos enxergar mais claramente, Senhor, quem tu és, quanto tu és maravilhoso e além de todo o nosso entendimento. E que possamos nos submeter a ti, com fé, com temor e tremor no coração, com obediência simples à tua voz. Faze-nos ouvir a tua voz nesta noite, Senhor, te peço. Usa, Senhor, as minhas palavras, poucas e insuficientes, para comunicar a tua palavra plena, toda suficiente, para a nossa edificação e para a salvação daqueles a quem o Senhor chama nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Há momentos na história em que as trevas se tornam tão densas que resta pouca esperança de encontrarmos uma luz. Esses momentos trazem tamanha desesperança que é quase impossível manter qualquer esperança. Assim foi a Europa há 500 anos, às vésperas da Reforma Protestante. Aquele continente foi tomado por um sentimento de angústia, de ansiedade crônica, de um pavor da morte que rondava as terras europeias, por conta do alastramento da peste bubônica. Calcula-se que 1/3 da população europeia tenha morrido por conta desta peste. Metade da população somente da cidade de Londres foi varrida por conta desta peste. Ansiedade, angústia, pavor da morte, sentimento de culpa, que o povo não conseguia afastar, repelir, mesmo se submetendo a todo o ritual religioso dos sacramentos da Igreja Católica Romana. Quanto mais se envolviam naquele ritual, mais se viam devedores e culpados perante Deus, como um ratinho correndo numa roda viva. Quanto mais ele corre, mais ele tem que correr para se manter de pé. E um povo que já não tinha mais sentido para viver, aliás, que tinha perdido qualquer noção de sentido na vida, fruto também da imoralidade e da corrupção da liderança da igreja. E de repente, de uma forma surpreendente, em meio às densas trevas que cobriam a face da Europa, raiou uma luz. Nasceu a Reforma Protestante. E pouco a pouco a igreja redescobriu a luz da palavra de Deus. Ela sim foi capaz de dispersar as trevas, a ansiedade, a culpa, a perda de sentido dos cristãos na Europa. E por conta de tudo isso, um reformador protestante em particular, João Calvino, que liderou os esforços da reforma na cidade de Genebra, que hoje fica na Suíça, ele cunhou um dos lemas mais famosos da reforma, em latim, post tenebras lux, que significa após as trevas, luz. Após tantos séculos e tantas gerações de trevas, Deus raiou uma luz sobre aquele povo. Assim também foi com o povo de Israel, quando do nascimento do seu último grande juiz, e o mais famoso de todos, quem não conhece a história de Sansão? A última esperança de Israel,
A última esperança de libertação neste período tão tenebroso, de tantas trevas na história do povo de Deus. Quando não parecia haver mais esperança de libertação para Israel, Deus fez nascer uma luz. Deus raiou com a luz da sua graça e misericórdia sobre a nação de Israel. Mas a pergunta é, pastor, que trevas foram essas que cobriram a nação de Israel em Canaã? Que luz foi essa que Deus concedeu à nação escolhida? Bem, é isso que nós veremos hoje. Começando a contar a história de Sansão. Hoje só cobriremos a história do seu nascimento. Semana que vem falaremos sobre a sua trajetória como juiz de Israel. Mas nós podemos dividir a história do anúncio do nascimento de Sansão da seguinte forma, ainda com a sua Bíblia aberta em Juízes 12 e 13. Acompanhem comigo o que eu creio ser, são os 4 movimentos principais dessa história. E para melhor acompanhar a transição entre esses movimentos, nós vamos continuar usando essa imagem de luz e trevas, e dar nome a cada um desses movimentos com base nesse simbolismo. Primeiro, trevas. Primeiro movimento, trevas. Capítulo 12, versículo 8, até o versículo 1 do capítulo 13. Trevas, a opressão final de Israel. Segundo movimento, luz. Capítulo 13, versículos 2 a 5. A luz do anúncio do nascimento de Sansão. Terceiro movimento, sombras, ou luz e trevas, luz em meio às trevas. Capítulo 13, versículos 6 a 23, que nos fala sobre a resposta dos pais de Sansão ao anúncio do seu nascimento. E fechando com o último movimento, capítulo 13, versículos 24 e 25, luz. Terminamos com luz, a luz do nascimento e do desenvolvimento de Sansão. Acompanharam comigo? Trevas, luz, sombras, luz. Vamos acompanhar assim o desdobramento do texto, começando com trevas, densas trevas. Nunca antes na história do povo de Israel as trevas foram tão densas na terra de Canaã. A escuridão que já era palpável tornou-se crescente na história dos últimos juízes menores. E quem foram os juízes menores? São aqueles juízes de quem nós sabemos menos. Eles estão relatados aí nos versículos 8 a 15, esses 3 últimos juízes menores. Já ouvimos de outros, Sangar, Tolá, Jair, no capítulo 3, no capítulo 10, mas aqui no capítulo 12 temos Ibzan, Elon e Abdon. E qual a importância desses homens? Bem, no versículo 8, lembramos que eles vieram depois de Jefté. Falamos sobre Jefté na semana passada. E quem foi Jefté? Jefté foi uma tragédia para Israel. Jefté foi um grande negociador que, por ter negociado com Deus, trouxe ruína para si, para sua família e para o seu povo, matando 42 mil efraimitas, terminando a vida com uma guerra civil instalada no coração de Israel. A nação estava dividida, a nação estava sangrando, a nação estava chorando. E o que fizeram esses próximos juízes de Israel? O que eles tentaram fazer para remediar o estrago deixado por Jefté? Essa é a pergunta. Em primeiro veio Ibzan, versículos 8 e 10, que gerou 30 filhos e 30 filhas, que os deu em casamento para outros filhos e outras filhas de outros clãs. Bem, antes que você julgue Ibzan, porque haja mulheres para produzir 60 filhos em 7 anos. O homem só sabia fazer filho, enquanto liderava Israel, pobre das suas mulheres e dos seus filhos. Mas antes de julgá-los severamente, lembre-se, o que representavam filhos e filhas no mundo antigo era um sinal de riqueza, era um sinal de prosperidade e era uma maneira de quê? De fazer acordos e pactos para
unificar famílias. Bem, este é um homem que veio depois de Jefté, que só teve uma filha e a sacrificou. Ele pensou, bem, eu não vou ter uma só, terei vários, para que por meio dos seus casamentos eu consiga trazer alguma forma de unidade, de coesão, de harmonia aos clãs e às tribos divididas. Bem, essa é a leitura, creio eu, mais positiva da situação, a melhor tentativa de entender por que Ibzan teve tantos filhos e filhas e fez tantos acordos por meio dos casamentos dos seus filhos e filhas. Mas nós também já sabemos, com base em Juízes, que ter muitos filhos era uma enorme tentação. Você se lembra de Gideão, no capítulo 8? Você se lembra como ele terminou a sua vida, acumulando 70 filhos, fruto de um enorme harém que ele montou, uma aposentadoria digna de um rei. E por que Gideão fez isso? Por que pessoas tinham muitos filhos no mundo antigo? Para prosperar, para aumentar sua influência. E qual era a grande tentação? Estabelecer uma dinastia, perpetuar um nome, passar para próximas gerações a riqueza e o poder acumulados. Foi isso que Ibzan fez. Mas ele não foi o único. Depois dele, versículos 11 e 12, ouvimos falar de um obscuro Elon, que pouco fez de notável, sequer foi registrado no livro. Mas logo em seguida, nos versículos 13 e 15, temos Abdon. E o que Abdon fez? Filhos. 40 filhos e 30 netos, somados 70 herdeiros, como Gideão. E o que ele fez com tanto filho e neto? Os montou em jumentos, que era um sinal de poder, de prestígio, de autoridade, num sinal claro de quê? Ostentação, ambição ao poder, estabelecer uma dinastia para si. Agora olha a ironia. Esses são os juízes menores. São os juízes de quem nós sabemos menos neste livro, mas foram justamente alguns dos juízes que fizeram mais para serem conhecidos. Isso não é irônico? Os que mais fizeram para engrandecer o seu nome foram os que foram menos lembrados na história. Porque aos olhos de Deus, não é isso que importa. Filhos, riqueza, prestígio, prosperidade, poder. Mas não é apenas uma nota de ironia aqui, mas de tragédia. É um retrato terrível, não? Porque o povo está dividido, a nação está sangrando, a alma dessa gente está longe de Deus. E o que esses homens estão fazendo? Estão pensando apenas em si mesmos. Você conhece um país assim? Onde as autoridades, sabendo da miséria do povo, sabendo das mazelas do povo, fazem de tudo para o quê? Servir o povo? Ajudar o povo, socorrer o povo? Não, fazem o quê? Enriquecem às custas da miséria do povo, para perpetuar seu poder e a sua influência. Que nação é essa? Israel. Foi isso que esses juízes fizeram. Você dizer Brasil? Também. Mas Israel? Israel. Às vésperas da sua última e pior opressão, o que esses homens estão fazendo? Estão tratando da alma do povo? Estão chamando o povo ao arrependimento? Estão confrontando a nação com seus ídolos? Estão promovendo as reformas necessárias para que o povo não caia de novo na idolatria? Não, o que esses homens estão fazendo? Enriquecendo, prosperando, alargando sua influência. Estão fazendo nada para prevenir o que estava por vir. A escuridão já era grande, ela se torna pior ainda. E chegamos no fundo do poço. Capítulo 13, versículo 1. E ouvimos pela 7ª vez este refrão. É a 7ª vez, a 7ª e última vez que ouviremos estas palavras no livro. Juízes 13, 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. É a última vez que ouvimos esse refrão.
Mais uma vez o povo faz o que o Senhor reprova, mas como temos visto, nesta espiral descendente, descemos mais um degrau, chegamos no fundo do poço. A pior de todas as opressões, certamente a mais longa. A opressão mais longa de Israel em Canaã, até neste ponto na história, foi de 20 anos. Eles sofreram nas mãos de outros povos, 18 anos, 7 anos, 20 anos, mas aqui fala sobre 40 anos, uma opressão 2 vezes maior que a pior até neste ponto da história. Mas há uma outra diferença notável aqui, quando comparado a outros episódios, outros momentos da história. É a última vez que ouvimos que o povo fez o que o Senhor reprova, mas é a primeira vez em que o povo não clamou por socorro. Por quê? Se essa foi a pior das opressões, não era de se esperar que o povo clamasse de novo ao Senhor? Mas na pior das opressões, o que o povo fez? Nada. Por quê? É preciso saber um pouquinho sobre os filisteus, porque eles eram muito espertos. Creio mais espertos do que todos os povos que os antecederam em Canaã, mais espertos que os cananeus, os moabitas, os amonitas, mais espertos do que todos eles juntos. Por quê? O que eles entenderam? Que haveria mais chance de permanecer na terra e de estender a sua influência na terra, não conquistando Israel, mas associando-se a Israel. Se você não pode vencê-los, por que não se juntar a eles? E como é que os filisteus fizeram isso? Uma tática infalível, por meio da sua rede de comércio e também casamentos mistos. Eles se associavam aos povos de Canaã para que, por meio da multiplicação, eles dominassem por números, mais ou menos o que está acontecendo com a comunidade muçulmana na Europa. Estão varrendo a Europa como? Tendo filhos, se misturando com a comunidade europeia e vencendo pela maioria. Assim eram os filisteus. Ao associarem-se aos israelitas, em vez de lutarem contra eles, o que aconteceu com Israel? Eles nem notaram o perigo. Eles não entenderam o perigo. Eles se acostumaram com a situação e eles se acomodaram. A ponto de, quando chegarmos em Juízes capítulo 15, quando Sansão se rebela contra os filisteus, quem achou ruim? Judá. Lá em Juízes 15, 11, os da tribo de Judá vêm bater na porta de Sansão e dizem: Sansão, o que você fez? Você se rebelou contra os filisteus, como se ele tivesse feito um grande mal, tentando libertar Israel dos seus opressores. Mas entenda a cabeça de Israel, eles estavam tão acostumados, tão acomodados com aquela situação, que os filisteus não eram mais opressores, eram os amigos. Daí o perigo mortal. Daí o perigo silencioso dos filisteus para a integridade e a sobrevivência de Israel. O povo sequer notou o perigo e por isso não clamaram por socorro. O que nos faz pensar? Qual é o perigo maior para a igreja neste mundo? O que é mais perigoso? Perseguição ou assimilação? Qual é a situação mais perigosa para a igreja? É a oposição e a perseguição que a igreja sofre no continente africano, no Oriente Médio, próximo, distante, em terras onde o evangelho é perseguido ativamente, seja por autoridades muçulmanas, seja por governos totalitários. Esse é o perigo maior, ou é o perigo da associação da igreja com o mundo onde o evangelho não é perseguido. O que nós achamos? Porque quando Israel foi ocupada, quando ela foi conquistada pelos moabitas, cananeus, midianitas,
amonitas, eles clamaram, eles pediram socorro. Mas quando Israel passou a ser assimilada pelos seus opressores, eles nem notaram e nem pediram socorro. É a famosa história do sapo na panela. Quem conhece a história do sapo na panela? Deixa eu me contar de novo a história se você não a conhece. Se você jogar um sapo numa panela com água fervendo, o que esse sapo fará assim que aterrissar na água? Ele dá um salto, ele pula, ele sente o choque térmico e não fica lá. Mas o que acontece se você colocar um sapo numa panela com água e só então começar a ferver a água? Sabe o que acontece? Ele não vai sentindo a mudança térmica do seu ambiente e ele vai cozinhando vivo dentro da panela. Então o que é mais perigoso para a igreja? É o choque com o mundo ou é esta assimilação gradual com o mundo? Meus irmãos, eu sinto dizer isso, mas eu tenho uma santa inveja da igreja perseguida, porque pelo menos eles sabem que estão em guerra com o mundo. Nós, a igreja livre, estamos cozinhando vivos neste mundo. O mundo está nos cozinhando no seu caldo de entretenimento, de educação secular, de política que diz que a gente não pode meter fé no assunto. Fé é coisa de fim de semana, de santuário, mas na arena pública, não. Estamos sendo varridos por um mundo que relega a fé a segundo plano. O importante é ser feliz, é ganhar dinheiro, é passar no concurso, é achar uma boa pessoa. E se tiver fé também, que bom. Mas se não, que pena. A igreja no Brasil não clama mais por socorro porque nem sabe que está em perigo. Ela não clama por avivamento e reforma porque sequer sabe que precisa de avivamento e reforma. Está tudo bem, pastor. Igrejas cheias, 40 milhões de evangélicos, todo mundo em festa, todo mundo de bem com a vida. E nós estamos sendo cozinhados no mundanismo que está envenenando a nossa alma, porque já anestesiou a nossa alma. Nem sequer sentimos o perigo. Aconteceu com Israel no período dos juízes e está acontecendo com a igreja de novo, em pleno século 21. Mas vem a pergunta: de onde virá a esperança? De onde virá a esperança para a igreja? De onde viria a esperança para Israel? Poderia raiar uma luz em meio a trevas tão densas? Olha o segundo movimento, capítulo 13, versículos 2 a 5. Em meio às trevas, uma luz raiou. Mas o primeiro versículo deste próximo movimento é de trevas, não? Versículo 2, capítulo 13. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Porque não existe um versículo tão desesperançoso quanto esse na Bíblia. Porque o autor está falando sobre a situação de Israel e de repente ele fecha a câmera numa família de uma tribo. Qual era a tribo? A tribo de Dan. E qual é a única coisa que nós sabemos sobre a tribo de Dan neste livro? Lá do capítulo 1, versículo 34. Que foi a única tribo que não conseguiu ocupar a terra. Nenhum lote algum. É uma tribo deslocada. É uma tribo sem terra. E se não tem terra, não tem onde se estabelecer, não tem onde crescer, não tem como se perpetuar. Ainda mais este casal, composto de um homem, Manoá, e uma esposa estéril, que não pode ter filhos. Não havia vergonha maior para um israelita do que não poder engravidar e não ter filhos. Então a situação aqui é de total desesperança. Por que o autor se concentra nessa família? Porque esta família é um fiel retrato de Israel. É um povo deslocado, sem esperança, sem vida e sem chance de um futuro. É um povo estéril, tão estéril quanto a esposa de Manoá.
mas em meio às trevas surgiu uma luz. Versículo 3. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Do que consiste o anúncio? Do que consistiu esse anúncio? 3 coisas. Primeiro, disse o anjo, a esposa estéril de Manoá, ouviu daquele anjo, daquele mensageiro de Deus, que ela engravidaria e daria à luz. Não é a primeira vez que isso aconteceu na história. Você se lembra de Sara, a esposa de Abrão, a matriarca estéril, e do que Deus fez por intermédio dela, fazendo com que ela engravidasse e desse à luz um filho, o filho da promessa, Isaque. Você se lembra o que aconteceu pouco tempo depois deste episódio com Ana, esposa de Elcana, estéril, que deu à luz sobrenaturalmente um filho chamado Samuel. E você se lembra o que aconteceu séculos depois, às vésperas do anúncio feito a Maria, quando o anjo anunciou a Zacarias que a sua esposa Isabel, estéril, daria à luz um menino, João Batista. Toda vez que isso acontece na Bíblia, é sinal de que Deus está prestes a fazer algo novo. Em meio às trevas, raia uma luz de esperança. Deus estava entrando na história para fazer algo novo. A estéril daria à luz. Segunda coisa, o anúncio diz que o filho dela seria consagrado a Deus desde o nascimento por meio de um voto nazireu. O que era o voto nazireu? Bem, diz o capítulo 6 do livro de Números, que este era um voto muito especial. Ele era um voto voluntário, não obrigatório. Ele era um voto temporário, não permanente, visando uma consagração especial ao Senhor em tempos de crise e urgente necessidade. Do que consistia um voto de nazireu? Ou quando um israelita se consagrava a Deus por meio deste voto, o que ele prometia a Deus? 3 coisas. Primeiro, uma restrição alimentar, abster-se de alimento impuro e especialmente de bebida fermentada. Segundo, não cortar o seu cabelo. E terceiro, evitar contato com um cadáver que o tornaria cerimonialmente impuro. Disso consistia um voto nazireu. Mas veja o que o anjo disse, porque esse voto nazireu, ele foge ao padrão, ele foge do protocolo. Primeiro, porque ele não foi um voto voluntário. Não foram Manoá e sua esposa que escolheram o voto ou procuraram o voto, não, o anjo impôs o voto. Será assim. Segundo, não seria um voto temporário, mas sim vitalício. Seria concernente ao filho. Mas desde antes do seu nascimento, desde antes do nascimento de Sansão, a mãe dele já teria que obedecer ao voto, para que, mesmo na barriga, ele não fosse contaminado pelo que ela comesse. Ou seja, temos mais um sinal aqui, de um menino especialmente consagrado para uma missão única. E mais importante, foi Deus quem tomou a iniciativa. Deus é que deu o primeiro passo. Deus é que revelou o seu propósito para a vida deste menino desde antes do seu nascimento. A estéril daria luz, ela e seu filho seriam consagrados por voto nazireu. E terceiro, diz o fim do versículo 5, o filho de Manoá e sua esposa iniciaria a libertação de Israel dos filisteus. Agora coloque tudo na balança e some a conta. O que Deus está dizendo? Qual o sinal claro que Deus está mandando para aquele casal, para aquela tribo e para todo o povo de Israel? Que no meio das mais densas trevas do povo, a luz da graça de Deus
seria maior. Onde abundou o pecado, superabundou graça e misericórdia. Para um povo que não merecia libertação e para um povo que sequer pediu libertação, Deus prometeu libertação. Porque é assim que Deus faz, Ele é soberano, Ele toma a iniciativa, a salvação pertence ao Senhor e a mais ninguém, e quando Deus age, quem impedirá? Assim Deus ordenou e assim Deus faria, por meio de um nascimento milagroso, para que ninguém duvidasse que isso veio da mão do Senhor, para que ninguém pensasse em dar crédito a Manoá e sua esposa, ou até mesmo a Sansão, pelo que Deus faria por intermédio daquele menino. Qual é a lição clara aqui? Meus irmãos e irmãs, por mais densas que sejam as trevas, por maior que seja a desesperança do povo de Deus neste mundo, Deus é poderoso para salvar. Deus é poderoso para salvar. De novo, e de novo, e de novo. A salvação pertence a Ele. Quando humanamente falando temos menos razão para crer, menos razão para esperar, quando olhamos para o nosso mundo, e eu penso isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana: Senhor, o que Tu queres fazer desta cidade, desse estado, desta nação, deste mundo? Quem mais aqui pensa nessas coisas? Senhor, tem misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Me leva logo, Jesus, acaba logo com isso. Onde está a esperança, Senhor? Onde está a luz? É só trevas, é só sombras. Mas aí a palavra de Deus nos mostra: não, Deus está no controle. E no meio das mais densas trevas, Ele pode fazer raiar uma luz. Ele é o Senhor da nossa esperança, Ele é o Senhor da nossa salvação. Basta que nós creiamos, basta que nós descansemos na sua graça, por mais difícil que seja para nós entendermos os seus caminhos. Você tem dificuldade para entender os caminhos de Deus? O que Deus está aprontando? Eu tenho. Mais alguém? Você está em boa companhia. Manoá também não entendeu nada. Vamos para o terceiro movimento: sombras, ou luz e trevas misturadas. Porque então ouvimos a reação do casal ao anúncio, primeiro da mulher, versículos 6 e 7, a partir daí a reação do seu esposo, Manoá. E o que é interessante aqui é que aparentemente nenhum dos dois duvidou. Notaram isso? Ambos exerceram uma fé simples. Não duvidaram que ele era o anjo, no caso, era um homem de Deus. Sequer duvidaram que a sua palavra se cumpriria, apesar de haver uma margem de perplexidade aqui, dúvida sobre como exatamente Deus faria isso. Vamos começar pela esposa, versículos 6 e 7, porque ela se mostra o lado mais sábio e mais equilibrado. Veja a reação dela, uma fé simples, não? Aquele entusiasmo simples, de quem ouviu, creu, me aceitou, é fato consumado. Versículo 6, então a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho, todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. É louvável a simplicidade da fé dessa mulher, não é verdade? Marido, alguém me falou isso, não perguntei de onde vinha, não sei quem era, mas ele falou, está feito. Se você fosse esposo dessa mulher, o que você diria? Homens, você nem perguntou quem é. O que você tem na cabeça? Crer em qualquer um que diz para você, estéril, que você vai ter um filho? Eu diria isso. Nem perguntou de onde ele vinha, quem ele era para dizer uma coisa dessa. Mas Manoá foi mais santo do que eu. Ele creu também, notaram? Ele não duvida. Ele só diz no versículo 8: ele orou ao Senhor, não? Senhor, eu te imploro,
que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Ele não duvidou que era um homem de Deus, não duvidou que sua mulher estéril teria um filho, ele só queria saber como. Como assim? E Deus frustra o homem. Eu tenho muita simpatia de Manoá. Eu tenho muita compaixão desse homem. Acho que os outros homens aqui também. Por quê? Ele era um homem. Ele era um cara com uma cabeça prática. Ele queria saber, como assim? Como isso ia funcionar? Como assim? O que eu tenho que fazer? Não é verdade? Quando a Raquel vem conversar comigo, compartilhar um problema, uma dificuldade, eu pergunto a ela, amor, o que você quer que eu faça? Não, só me ouça, tá bom. É difícil. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ter uma solução. Quero ter um caminho. Sem a cabeça de um homem. Manoá era um homem muito prático. Senhor, manda esse anjo de volta para eu saber como assim, como isso vai funcionar. E você notou como Manoá é frustrado? Versículo após versículo. Deus tem misericórdia do homem. O anjo volta, mas volta para quem? Para Manoá? Não, para sua esposa. O homem é sempre o último a saber, né? Manoá foi o último a saber, de novo. Foi deixado de lado de novo. Homem, ele voltou. Cadê o anjo? Me mostre. Ele chega no versículo 11. Ele se aproxima do anjo e diz, é você? Homem de Deus? O que o anjo diz? Sim. Tá bom, anjo. Minha esposa me disse que ela terá um filho e temos que consagrá-lo no voto de Nazireu. É isso mesmo? É. Notou que o anjo não acrescenta nada? Versículo 13, 14, é isso, obedeça. Eu já dei as instruções, obedeça. Se eu estivesse no lugar de Manoá agora, eu estaria muito chateado. Deus me respondeu, mandou de volta esse homem, e ele só me disse o óbvio, que ele é quem ele disse ser, e eu tenho que fazer o que ele já disse para minha esposa. Então Manoá tenta um outro atalho, ele convida o homem para um jantar, e não qualquer jantar, oferecer um cabrito. Cabrito era uma especiaria. Você convidava alguém para comer um cabrito na sua casa, isso é um sinal de tremenda hospitalidade e generosidade. Talvez ele ficasse algumas horas, talvez saciado ele desenrolasse a língua, falasse mais, né? Uma conversa, não, senta, entra, aproxegue-se, venha para casa, vamos lá, vamos ter uma festa, posso te convidar? O anjo frustra de novo, pode, mas eu não vou comer. Se eu ficar, eu não vou comer. Mas se você quiser oferecer um cabrito, ofereça ao Senhor. Manoá deve estar estourando por dentro. Como assim? Nem um cabrito? Ele tenta a sua última cartada, versículo 7. Qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra. Manoá tenta na base do lisonjeio. Senhorio, autarquia, para que eu possa te prestar honra? Diga seu nome. E o anjo o frustra de novo. Não conta o seu nome. Diz o quê? Versículo 18. Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento, ou no original, meu nome é maravilhoso. Manoá não tem mais cartadas, ele não tem mais nada a oferecer. Então ele oferece o cabrito e Deus o surpreende. Deus finalmente revela a Manoá, sua esposa, que aquele com quem ele está conversando é nada mais, nada menos que o anjo do Senhor. E quando ele oferece ao Senhor o cabrito na rocha, o anjo do Senhor sobe no meio da chama. E agora Manoá entende, ele estava falando com o mensageiro da parte de Deus. E o que ele faz? Ele se joga ao chão no versículo 22 e diz, eu sou um homem morto, eu não mereço ver a Deus e sobreviver. Eu de novo tenho compaixão de Manoá, por quê? É quase cômico, né? Um homem está lá prostrado no chão, achando que vai morrer, e de repente ele sente um tapinha no ombro e diz, ô marido, vem cá, se era para morrer, Deus já teria te matado. Você está vivo, marido?
Porque Deus não quer te matar. Ele quis nos mostrar o que Ele vai fazer. Ele falou, Ele mostrou essas coisas, está feito. Como é o padrão neste livro, a sabedoria, no livro de Juízes, fica mais do lado das mulheres do que dos homens. De novo, não só no livro dos Juízes, quase sempre, nem sempre, quase sempre, na vida real também. Mas o que tudo isso nos mostra? O que toda essa troca entre Manoá e sua esposa, com o anjo do Senhor, tem a nos ensinar? A nossa fé em Deus não significa que temos que renunciar à nossa razão. Ao crer em Deus e na sua palavra, você não tem que abrir mão da sua razão, abrir mão do seu intelecto, abrir mão do engajamento da sua mente para entender a revelação de Deus e os mistérios de Deus. Mas a nossa fé em Deus nem sempre satisfaz todas as curiosidades e interesses da nossa razão. Deus nem sempre dá as respostas que nós queremos. Deus às vezes sequer dá respostas às nossas perguntas. Deus diz que vai fazer, Deus faz e pede que nós creiamos e ponto. Foi o que Ele fez com Manoá e sua esposa. Manoá queria entender tudo, detalhe por detalhe, passo a passo. Como assim? O que vem antes do que? Como eu vou instruir essa criança? Como eu vou fazer? E Deus só deu o mínimo necessário, as instruções mais básicas. E pediu que Manoá e sua esposa crescem. E quando Manoá quis saber mais, sabe qual foi a resposta de Deus? O meu nome está além do seu entendimento. Leia-se, você não vai entender tudo, porque você não consegue entender tudo. Não tente. Meu nome é maravilhoso, está além do entendimento. Porque se Deus se encaixasse no nosso entendimento perfeitamente, Ele não seria Deus, Ele só seria fruto da nossa razão. Porque Deus é Deus, eu não consigo compreendê-lo por inteiro. É isso que faz dele, dentre tantas outras coisas, Deus. O que Ele nos mostra é o que precisamos saber. Ele é quem Ele é, Ele fará o que Ele fará. O seu nome é maravilhoso, o seu poder, seu caráter, seu propósito estão além do entendimento. Creia, descanse nisso, faça o que Deus já revelou, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. É o que você tem feito? É o que nós temos feito? Nós estamos todos descansando na palavra de Deus, com fé, com submissão, diante de tempos tão difíceis, tão calamitosos, tão sombrios, tão desafiadores. Quantas vezes eu me pego dizendo com Deus: Senhor, me mostra, eu quero saber quem vai ganhar o segundo turno, como vai ser, o que vem depois, o que vai acontecer com a igreja, e quem não for eleito, como fica a oposição, e como é que vai ficar a igreja nesse assunto. Eu quero saber tudo, e Deus não me mostra tudo. Ele só me mostra isso: Ele é quem Ele é, Ele fará o que Ele fará. Descanse, creia, submeta-se a Ele, e faça o que Ele já mostrou que precisamos fazer. E não só na cidade, no estado e na nação, talvez na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua família, no seu trabalho, você se pega perguntando: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Me mostra, Senhor. Que nem Manoá com o anjo. E qual a resposta? Assunte-se. Sente aí. Você só precisa saber uma coisa: quem eu sou, e o meu nome é além do entendimento. Eu sou maravilhoso, o que eu faço é maravilhoso. Senta aí, creia, descanse e obedeça. Eu farei o resto. Meus irmãos, em meio às sombras deste mundo, não há nada mais importante do que simplesmente permanecer firme na luz da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bem-aventurado aquele que segue na luz da palavra de Deus. Foi a luz da palavra que clareou as sombras da vida de Manoá e sua esposa, e é com luz que nós terminamos o último movimento, versículos 24 e 25.
a mulher dele deu à luz um menino e pôs o nome de Sansão. E você sabe o que significa Sansão? Pequeno sol, brilho, luz. A mulher deu à luz um menino chamado Luz. Em meio às trevas, luz. Deus raiou a luz da sua graça e da sua misericórdia na vida daquele casal e daquela tribo e daquela nação. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito de Deus começou a agir nele, e o resto, volte semana que vem. E você ouvirá o resto da história. Mas qual seria o desfecho da vida de Sansão? Como seria a vida do último grande juiz, da última grande esperança de Israel no período dos juízes? Lamento estragar a história, mas muitos já sabem qual é o final da história. O último grande juiz e a última grande esperança da nação foi o último grande fracasso. Após a luz veio trevas de novo. Densas trevas. Mas isso não deveria te surpreender, porque não surpreendeu Deus. Você sabia disso? O que o anjo falou para a mãe de Sansão, lá no versículo 5 do capítulo 13? O que Sansão faria? Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deus não prometeu terminar a libertação na vida de Sansão. Ele prometeu começar, iniciar. Então, desde já sabemos que essa história não termina em Sansão. A libertação dos filisteus não viria com Sansão. Na verdade, viria algumas gerações depois com Davi, o grande rei de Israel. Quando finalmente no segundo livro de Samuel, capítulo 5, ouvimos: finalmente um rei acabou com a ameaça dos filisteus e o povo teve paz. Mas a Bíblia termina em Davi? Não, porque os filisteus foram apenas o próximo da fila. Outros inimigos surgiriam, outros povos dominariam Israel. E por quê? Porque Israel ainda era escrava do seu maior inimigo, o pecado, a idolatria do seu coração. E disso nem Sansão, nem Davi poderiam libertar Israel. Com o andamento da história e do tempo, nós descobrimos o quê? Precisamos de alguém maior que Sansão. Nós precisamos de alguém maior que o próprio Davi para libertar o povo do seu pior inimigo, que é o seu pecado, a sua rebeldia contra Deus. Nós precisamos de alguém semelhante a Sansão, separado desde a barriga da sua mãe, para libertar o seu povo. Nós precisamos de alguém semelhante a Sansão, que lutou sozinho pelo seu povo, mas que foi rejeitado pelo seu povo. Nós precisamos de alguém semelhante a Sansão, que foi preso, torturado, humilhado pelos seus inimigos, mas que na sua morte operou a maior de todas as vitórias sobre os seus inimigos. Nós precisamos de alguém como Sansão, mas muito maior que Sansão, um homem sem pecado, que destruiu o pecado, a morte, o mundo e Satanás. Nós precisamos de Jesus Cristo, a luz de Deus que raiou no meio das trevas deste mundo. E quem tem essa luz não temerá treva alguma. Se você está procurando a sua esperança longe de Cristo, prepare-se para se frustrar, porque não existe luz longe do Filho da luz, daquele que é luz de luz, Deus de Deus. Não há. Se você não conhece esta luz e não se rendeu a Cristo, renda-se hoje e saia daqui crente na esperança que não frustra, não decepciona e não confunde. E se você já o fez, não olhe para as sombras, não olhe para as trevas. Elas são muito escuras, às vezes até amedrontadoras. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. O seu nome é maravilhoso e além do entendimento. O que Ele fez na cruz
é maravilhoso e além do entendimento. Olhe para Cristo, confie em Jesus, descanse nele, siga-o, e o mais Ele fará. Oremos. Senhor bendito, quão densas são as trevas deste mundo. E quantas vezes, Senhor, elas ameaçam o nosso próprio coração. Quantas vezes, Senhor, olharmos para dentro de nós, vemos apenas sombras. Não encontramos mais vestígio de esperança neste mundo, nem nós mesmos. Mas assim o Senhor ordenou, para que não confiássemos em nós mesmos, muito menos neste mundo, mas somente em Ti. Tu és a nossa esperança, e sem Ti não há esperança alguma. O que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus é por demais maravilhoso, está além do entendimento. É a nossa única luz neste mundo de trevas. Ó Senhor, vem nos restaurar a visão, vem nos restaurar a confiança, vem nos restaurar a esperança em Cristo Jesus. Cada dia em que as trevas se adensarem mais e mais ao nosso redor, faz-nos olhar para Cristo, faz-nos olhar para a glória do nosso Rei, Senhor e Salvador, que veio nos trazer uma nova e viva esperança. Ó Pai, que possamos sair deste lugar para levar adiante esta esperança para aqueles que estão em trevas neste mundo, sem Cristo, sem vida, sem esperança. Faze de nós mensageiros do Evangelho, luzeiros em meio às trevas deste mundo, e que por nosso intermédio, mas acima de tudo pelo poder do Teu Santo Espírito, outros possam ver e crer e se render a Ti, e serem transportados do domínio das trevas para o reino da luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se houver entre nós aqueles, Senhor, que chegaram aqui em trevas, ou ao menos em sombras, ó Pai, que a luz da Tua palavra, a luz do Teu Filho, a luz do Teu glorioso Evangelho venha dissipar estas sombras, venha dissipar a incredulidade do nosso coração, e que possamos nos submeter a Ti, nos render a Ti e descansar no Senhor, no Teu poder e nas Tuas promessas, sabendo que o Senhor sempre cuidou, está cuidando e sempre cuidará de nós. A Ti, Senhor, portanto, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todos que assim concordam, digam amém.